Olá, amigos, boa noite. Quero agradecer cada mensagem, cada palavra, cada ligação. Para mim foi um grande presente, viu? Resolvi fazer esse vídeo, né? Ano passado já fiz, porque para mim esse dia é uma data muito importante, né? Foram há 54 anos atrás, né? Eu nasci às 6 horas da manhã e quero dividir com vocês um pedacinho da minha história. E o porquê isso? Porque hoje eu acredito que é muito importante a gente falar de amor, falarmos de afeto, de coisas que são tão importantes e tão caras para nós, né? E lá, 54 anos atrás, 6 horas da manhã, lá no Pio XII, em Santana, uma criança deu o seu primeiro choro. E segundo a Dona Isabel, a minha mãe, nessa hora, os sinos da capela ali do hospital estavam tocando. E ela falou: filha, o momento do seu nascimento foi algo muito importante para mim. Na hora que você nasceu, os sinos estavam tocando e as irmãs ali na capela cantavam Ave Maria de Gounod. Uma música que para mim, quando eu ouço, foi a primeira música que eu ouvi. Toca dentro da minha alma. E por que é tão importante para mim dividir isso com vocês? Porque eu tive uma infância de muito afeto, de muito amor, de muita presença e muito carinho. Mas teve um período na minha adolescência que tudo isso foi tirado de mim e dos meus irmãos. Por isso é tão importante para mim dividir isso com vocês. A Dona Isabel, que fazia os seus bolinhos de trigo, não daquela massa de pingar, mas de fazer aquelas, ela fazia mais durinho, fazia as massinhas. E enquanto nós fazíamos ali os filhos, nós íamos dando nome para aquelas pessoinhas que a gente ia montando e criando. E ali, no corre-corre, na vida que nós íamos levando, que faltava talvez o bem material, mas não faltava presença e afeto. E nessa vida, quando a gente vai fazendo análise, a nossa análise pessoal, esses dias descobri da importância de um boneco que eu tive. O nome dele era Marcelo. E esse boneco, vocês acreditam que eu ganhei de presente? E ele não tinha um pé. Como esse boneco, faltando um pé, mexeu comigo? Quantas vezes eu olhava e quando eu fecho os olhos assim, parece como se eu visse o Marcelo. Um boneco bonito e sem o pé. E eu pensava, aonde? Eu tinha 5 anos. Aonde está o pé desse boneco? E eu criava 1000 formas ali, né? Enchia com algodão, colocava roupinha naquele boneco. Mas por que eu trago esse boneco hoje para vocês? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, a criatividade da criança é desenvolvida a partir de uma falta. O que eu estou dizendo com isso? O quanto essa falta lidada ali no meu interior foi desenvolvendo em mim essa disponibilidade para lidar com aquele vazio daquele pé, né? E acho muito importante hoje dividir essa pequena história com vocês. Porque para mim não é fácil passar o meu aniversário
sem a minha família, sem os meus amigos, sem abraçar cada um. Mas eu aprendi ali com 5 anos que mesmo faltando um pedaço daquela boneca, ela tinha tanta importância, porque ela fazia parte da minha história, faz parte e nunca vai deixar de fazer. O seu Luiz, o meu pai, um homem extremamente alegre. E também lembrei de um presente que ele comprou para mim e para os meus irmãos. Parece tão resumido, mas eu vou contar só alguns detalhes para vocês. Nós éramos em 3 ainda. A Beinha não tinha nascido, a minha irmã mais nova. E ele queria muito nos dar um presente. E ele estava chegando atrasado, mais tarde do trabalho. Eu falei, pai, por que o senhor está chegando mais tarde do seu trabalho? Aí ele falou, sabe o que é, filha? O pai está fazendo hora extra, que eu quero muito dar um presente para vocês. E o que veio de presente para aquelas 3 crianças? Uma bicicleta. Meu Deus, aquela bicicleta para mim, se talvez se hoje me parasse aqui um carro 0, não sei, a marca que eu mais sonho, não vai ter tanto sabor que aquela bicicleta, que nós esperamos tanto. E sabe como que era a nossa brincadeira? Era assim, o Cláudio andava, a gente esperava no barranco. Depois era a minha vez, eu andava um pouquinho, eles esperavam. E depois era a minha vez. Que sabor sentar naquela bicicleta. Aquele momento que eu esperava ali no barranco causava em mim um desejo enorme de saborear aquela bicicleta. E interessante, né? Talvez vai ser o mesmo sabor quando eu puder abraçar vocês. Essas pessoas que me ligaram, que me mandaram mensagem, ou as que nem viram ainda e não mandaram, mas que você sabe o quanto você é tão importante e caro para mim. E eu quero dividir 2 coisas com vocês. Um texto que eu escrevi na minha 7ª série, e o meu tio Nelson, né? Ele digitalizou para mim, que talvez só ele tinha máquina de escrever na época no Jardim da Granja. Eu vou ler para você que o meu tio digitalizou para mim, ainda bem, que eu poderia até já ter perdido esse escrito. O meu texto foi assim. É uma carta para os pais. Pais, arruma um tempinho para orientar seu filho na tarefa escolar, mas, por favor, tenha paciência. Ele está inseguro. Ele não entendeu aquela lição. Fiquem do seu lado, o ajude, o incentive. Vocês podem ter certeza. Ele vai ter mais vontade em estudar e lutar para ter uma profissão. Pais, brinquem com seus filhos, mostrem nesse gesto o amor que vocês sentem por eles. Eles vão adorar ver seus pais vivendo um pouquinho no seu mundo. Pais, qualquer dia desses, acorde seus filhos bem cedo, mostre a eles o nascer do sol e os ensine a contemplar a natureza. Dona Isabel fazia isso muito com a gente. Pais, qualquer dia desses, tome banho de chuva com seus filhos e depois que a chuva passar, mostre a eles o arco-íris e o quanto Deus é infinitamente perfeito. O seu Luizão fazia muito isso com a gente. Caía aquela tempestade e lá vinha o arco-íris. E ele sempre falava isso para a gente. Filha,
Poderão vir momentos de tempestade na tua vida, mas tenha fé. Olha lá o arco-íris. Não é lindo? Por isso tudo digo a vocês, pais, o futuro de seus filhos está em suas mãos e vocês podem fazer com que este futuro seja melhor. Filhos, amem, respeitem e entendam seus pais. Essa é a carta da minha 7ª série. A minha mãe se foi quando eu tinha 13 anos. Depois, por 6 anos, o meu pai adoeceu e se foi também, quando eu tinha acabado de completar 19 anos. E eu guardo uma coisa comigo que a maioria dos anos eu posto. Esse ano eu não postei a carta dele. Ela é muito frágil, eu guardo num papel muito bem protegida. E eu vou dividir com vocês uma carta que um pai escreveu para uma filha quando ele estava no hospital, como muitos nesse momento se encontram. São José dos Campos, 18 de maio de 1983. Elisa, e ele põe um asterisco ainda no meu nome. Querida filha, desejo neste dia do seu aniversário toda a felicidade da vida. Que o bom Deus te abençoe e te ilumine para os problemas da vida. Estou espetado com soro neste momento, mas não esqueci do dia 18 de 5 de 1983, eu li errado lá em cima, é 83, em que você completa os seus 16 anos. De todo o coração, aceite os meus votos sinceros de feliz aniversário. Parabéns a você, o seu pai Luizão. Interessante, né? Aqui não está eu te amo nessa carta. Mas ele sempre falava isso para a gente. Um homem que quando a gente tinha um problema na nossa casa, todos sentavam juntos e ele falava assim, filha, o que você pensa disso? Para o outro, filha, filho, o que você pensa disso? Ele sempre buscava a nossa opinião. E ele tinha falado uma coisa para mim. Você só namora quando completar os seus 15 anos. Perto disso, com os meus 14 anos, eu cheguei um dia e falei assim, pai, será que eu posso namorar? Ele falou, filha, o que a gente combinou? Daí eu falei assim para ele, sabe o que é, pai? Adolescente, né? Eu falei para ele, sabe o que é, pai? Eu estou amando. Nessa hora, ele chorou, me abraçou e não conseguiu falar não para mim. Talvez porque ele soubesse muito bem o que é isso. Porque ele e a dona Isabel saíram de uma cidade lá do sul de Minas, com a mão na frente e outra atrás. E sabe o que eles tinham dentro da mala? O amor somente. E enfrentaram a vida. E eu divido com vocês também, para eu já começar a encerrar esse momento que nós passamos juntos. Muitos conhecem essa história, mas eu acho muito importante dividir isso com vocês. Eu estava na 7ª série, nós tínhamos aulas de manhã, e no período da tarde existia uma instituição que prestava um trabalho ali. A gente pintava, eles te davam lanche, um suporte mesmo para aquelas crianças carentes daquele lugar. E nós acostumávamos ir para a escola de
de chinelo à tarde e íamos sozinho, né? Era tão tranquilo isso. E o que aconteceu naquela tarde? As responsáveis ali na escola viram que fechou o tempo. O tempo ficou encoberto, o céu ficou muito cinza e talvez por meia hora já ia cair a chuva. O que eles fizeram? Dispensaram aquelas crianças, todas as crianças. E eu era uma delas, né? Fui para casa. Naquele período, o nosso bairro ele ainda não tinha sido asfaltado. Todo ele era de barro, né? Era só barro, as ruas. E quando eu fui embora, aquela chuva caiu. Eu era muito magra, muito magrinha. Peguei aquela chuva, um dos meus chinelinhos rodaram, o vento me empurrava, um terror, muito medo. E eu caía, né? Tinha as vezes que eu corria, caía no meio do barro. Quando eu cheguei no portão de casa, ainda chovia. Eu abri a porta da minha casa, lá estava ela, passando roupa, que esse era o trabalho dela, de passar roupa para fora e lavar. Ela estava com uma toalha branquinha, branquinha. Ela passou o ferro mais umas vezes e eu entrei em casa daquele jeito, cheia de barro e molhada, preocupada, o que ela ia dizer de eu ter perdido o meu chinelo, um dos chinelos. Ela me envolveu naquela toalha, naquele quentinho, e não falou palavra nenhuma para mim. E nós ficamos ali, eu e ela, olhando aquela chuva cair. Naquela toalha quente, como se eu ainda sentisse aquela toalha, foi dissipado todo o meu medo e terror de tudo que eu tinha passado. Eu desejo para você, que está ouvindo, esse momento que eu divido com vocês, eu não tenho dúvida que são pessoas tão importantes para mim, caras mesmo. Um pouco dessa toalha quente. Porque nós vimos tantos sofrimentos nesse último ano. Mas que um pouquinho dessa toalha foi, acho que é o que eu quis com esse vídeo, dividir com vocês. Um pouquinho dessa toalha quente, viu? Vamos esperar mais um pouco. Está quase passando. Um grande abraço. Um beijo. Se cuidem.